Inova! Somos Multi, porque o seu mundo é assim. Avenida 15 de Novembro, 1540. Centro Comercial Boulevard, Sala 411. Fone Whats 3281-1494. ZYU 492, 87.5 MHz. Ouça na frequência 87.5. Veja em inova.tv.br. Muito bem, Eloir Clavé, apresentar o nosso entrevistado de hoje aqui, Josué Drexler, né? Já cumprimentamos antes, já conversamos, já tomamos um café, algumas gargalhadas também fazem bem para começar bem o dia. Agora o papo é sério, Josué Drexler. Tão sério que tu é filho de um ex-prefeito. Como que está a responsabilidade, ainda que o tempo seja outro, são outras gerações, o momento é outro, mas o grau de responsabilidade, não tenho dúvida, é grande. Bom dia, como é que está essa campanha? Como que é o peso de ser filho de Siegfried Drexler, que deixou um legado para Nova Petrópolis, e qual é o teu legado que tu quer deixar? Bom dia, Sócrates. Bom dia, Eloir. Já havíamos conversado um pouco, realmente, algumas gargalhadas. Mas, com toda certeza, assim, como a gente brinca, né? A régua aumenta, né? Falando na questão do meu pai, a régua realmente aumenta, a responsabilidade também. E, sem dúvida nenhuma, o legado, a gente usufrui desse legado até hoje, né? Realmente eles não tinham, era um outro momento, né, que nem tu mencionaste, mas eles tinham outras dificuldades, né? As estradas tinham um volume muito maior de estradas de chão, né? Os recursos também não eram tão abundantes, vamos falar assim, né? E eu lembro que, de certa forma, ele era conhecido por ser mais o pão duro, vamos dizer assim, né? Mais focado realmente na economicidade, né? Naquele período. Mas, de toda forma, ou no sentido contrário, mesmo tendo recebendo essa qualificação, ele conseguiu investir muito, né? Então, se a gente for pensar realmente o que foi feito, né? O Parque do Imigrante, Ninho das Águias, Cemitério Parque, o próprio terreno do centro de eventos, né? Então, mesmo tendo essa identidade com a economicidade, né? Ser mais econômico, mais pão duro, como o pessoal costuma chamar, né? Ele ainda assim conseguiu investir muito, né, no município para que realmente a gente pudesse ter novos atrativos e um novo ambiente, né? Principalmente no turismo. Dizem que a fruta não cai longe do pé, filho de peixe, peixinho é. Se o pai é pão duro, teu governo vai ser austero. Como que é o Josué nas finanças? De que forma tu vai trabalhar? Porque Nova Petrópolis precisa desenvolver em áreas, como tu citaste antes, o turismo. E a realidade é outra, mas qual que é o teu perfil? Eu sou um pouco mais maleável do que ele, né? Com toda certeza. Me lembro assim, mesmo ele recebendo essa qualificação, esse aditivo, né? Eu me lembro que quando eu pedia alguma coisa em casa, quando se referia ao meu estudo, algum livro, alguma coisa, ele nem questionava, entendeu? Então, de certa forma, ele não é tão pão duro como se falava, né? Ele, na verdade, ele dizia alguns nãos, né? Mas o meu perfil segue a mesma linha, né? Apesar de eu ser mais maleável, como eu falei, né? Lógico, né, sócios, não apenas no turismo, mas assim, a própria agricultura, né? Que a gente sabe que tem números bem significativos em relação à contribuição quanto à arrecadação do município, né? Possivelmente se aproximando dos 30%. E isso também eu quero trabalhar nesse sentido, porque equacionar, né, essa equação, equilibrar essa equação, porque se a gente arrecada 30%,
o retorno precisa ser um pouco maior, né? E talvez hoje, chegue a 5%. Então, sabe, a agricultura contribui com muito e recebe pouco, vamos dizer assim, né? Lógico, a própria educação, enfim, tem muitas áreas, né? E como eu falei no início, o meu plano foi feito quando a gente iniciou essa caminhada, né? E agora a gente vê que ele é pequeno, realmente. Então, mesmo economizando, vamos dizer assim, a gente vai precisar investir forte em várias áreas, né? Para investir em várias áreas, Josué, é necessário recursos. Exatamente. Né? Como é que o senhor vai buscar esses recursos? Porque o seu plano de governo, o senhor citou também em entrevistas, em debates, em redes sociais, uma das metas é revisar taxas. Revisar taxas também é reduzir receitas. Como é que se faz essa, não digo essa mágica, mas essa fórmula para conseguir realizar políticas públicas, atender aquilo que Nova Petrópolis precisa, que é se desenvolver, arrecadar mais e, ao mesmo tempo, não ser, digamos assim, muito injusto, muito apertado com o contribuinte? Sim. Assim, não necessariamente tu vai aumentar a arrecadação aumentando impostos, né? Tu pode até aumentar o imposto ou as taxas, enfim, mas por outro lado tu vai estar limitando o próprio desenvolvimento da cidade. Então, se eu trabalhar com o enfoque de desenvolver a cidade, com criar novos atrativos, criar um ambiente de desenvolvimento, né? Agilizar a abertura de empreendimentos, né? E promover alguns incentivos, por exemplo, no comércio, na indústria, eu não preciso necessariamente aumentar impostos, eu posso até reduzir, porque mesmo reduzindo o imposto ou alguma taxa, né? Se o nosso comércio, a nossa indústria estiver muito bem amparada e com apoio de incentivos, né? Vendendo mais, obviamente eu vou continuar arrecadando bem. Né? Então, essa equação é muito importante a gente analisar, porque não necessariamente eu vou aumentar o imposto, lógico, eu vou arrecadar mais, mas o que eu estou fazendo? Aos poucos eu tô matando a galinha dos ovos de ouro, né? Que a gente chama. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar para que essa galinha produza mais. E como é que eu vou fazer ela produzir mais se eu aumentar o imposto? Mas qual que é a fórmula, então, para criar esse ambiente favorável para esse desenvolvimento? É aí que está. Porque, assim, na verdade, eu acho que o marketing precisa trabalhar forte, né? Porque a gente precisa realmente vender novamente a cidade, né? O que todo mundo fala sempre que ela é de passagem, na verdade ela sempre foi de passagem, né? Até porque em termos de investimento a gente sempre compara com Gramado, mas bem ou mal Gramado está num outro patamar, né, do que nós. Mas nós precisamos nos apropriar disso, e sempre foi esse o objetivo, né? Eu sempre falo que um dia a gente ligou essa chave do turismo com o Parque do Imigrante, com essas coisas, mas eu acho que ao longo do tempo essa chave acabou caindo, vamos dizer, né? A chave, né? Eu falo chave em termos de, por exemplo... Disjuntor. Disjuntor da casa, né? Então, a gente precisa ligar isso novamente, né? E dar um ambiente assim, para que a qualificação, né? Inovações, por isso que eu falei, incentivos o comércio, a indústria. Por exemplo, eu visitei algumas indústrias e uma delas disse assim, olha, a gente ficou 3 anos esperando um licenciamento para ampliar o nosso pavilhão, sabe? Então, não dá para aceitar isso, entendeu? A pessoa quer empreender, a pessoa quer crescer, está gerando retorno, né? Inclusive em termos de impostos, gerando renda para os funcionários, né? Então, a prefeitura não pode ser um empecilho. E aí também nós queremos trabalhar. Vocês já devem ter ouvido a minha ideia em relação ao secretariado, né? A gente quer justamente dividir, né? Turismo, indústria, comércio, a gente quer separar isso de uma vez por todas, ter alguém focado na indústria e comércio, né? Um secretário só para essa pasta. Então, aí começa, entendeu? Então, é isso que eu falo de um ambiente. Ou seja, são várias frentes que precisam ser enfrentadas, né? Que vai desde a criação ou desde a indicação de um único secretário para a indústria e comércio. Aí sim, a partir disso nós vamos
espalhar essas ideias, né, dentro desse ambiente de indústria e comércio, né? Aí, como eu falei, né, vender melhor a cidade, né, a qualificação, esses incentivos que a gente quer trazer, então, ou quer conceder. Então, sabe, é um trabalho de um todo, né? Não é só um ponto que a gente quer justamente trabalhar, né? Daí, nesse sentido, candidato, se eleito, no primeiro ano de governo, quais as principais medidas que o candidato tomaria, até mesmo vendo a questão de infraestrutura, de estrada interbairros, de novo acesso, quem sabe, a 116, enfim, para fazer com que esse desenvolvimento, e principalmente a parte turística, também se alavancasse no município? O que o prefeito poderia fazer no primeiro ano já? Só vou pedir para tu repetir a pergunta, Eloir, que deu uma falha técnica, só para a gente registrar no ar aqui, por favor. Não, tranquilo. Perfeito. Agora tá bom. O que eu perguntei para o candidato seria o seguinte: caso eleito, no primeiro ano de governo, quais as principais medidas que ele poderia tomar no sentido de alavancar esse desenvolvimento que ele fala, até mesmo pensando em estradas interbairros, em um novo acesso à BR-116, enfim, para dar também uma infraestrutura necessária, até mesmo para a questão turística. E também, assim, se empresas querem se instalar aqui, também ter um melhor acesso. O ambiente, né? Lógico. Isso. Assim, essa discussão da BR-116 e essas rotas alternativas, ultimamente não, desde das enchentes e dessa situação aí que afetou o município e o próprio estado, né? A gente sente que essa discussão veio com força, né? Até porque a gente ficou literalmente ilhado, né? E isso, sem dúvida nenhuma, prejudicou por demais as nossas indústrias, nosso comércio, né? Principalmente o acesso do consumidor de Caxias, né? Que é um forte consumidor. E jamais a gente imaginou, talvez, que a gente pudesse enfrentar uma situação assim, né? De ficar totalmente ilhado. Nesse mesmo sentido, o que acontece? A própria BR-116, ela não nos dá nenhuma garantia de que ela não vá ficar fechada novamente, né? Porque parece que é uma constante agora, né? Os deslizamentos e a própria mudança climática. Nesse sentido, as rotas alternativas são por demais importantes. E a gente sabe que a estrada Arroio Paixão foi bastante afetada, né? E depende de muito recurso. Mas lógico, né, essa estrada foi cadastrada junto ao governo federal para receber essa verba e tão logo ela aporte aos cofres públicos, a obra vai se reiniciar. E talvez assim, até mesmo daquele lado, vamos chamar assim, existem outros acessos que poderão ser melhorados, né, e futuramente até, quem sabe, asfaltados. Então, como mais uma alternativa. Fora essa discussão também que existe há bastante tempo, em relação à estrada Juriti-São José, né, que encurta 3,5 quilômetros aproximadamente, é o que a gente escuta, a gente tem isso, imagina que seja de fato isso, né? Então ali também não basta só tu ter esse acesso, precisa melhorar ele depois, obviamente, na verdade não é nem melhorar, é fazer ele, né? E depois, quem sabe, asfaltar, né? E com relação aos interbairros, né? Obviamente que a circulação dos munícipes também é importante, né? Então, além da duplicação da RS 235, que é assim, é uma meta assim que a gente vai acontecer, entendeu? A propósito disso, o senhor quer fazer. O senhor solicitou para a Prefeitura Municipal, né, há pouco tempo atrás, na Câmara, como que estava o processo de municipalização desse trecho. Sim. Será a sua primeira decisão? Será uma das primeiras decisões suas a municipalização desse trecho, já que o senhor batalha nesse sentido? Porque vocês devem saber, e a população também sabe, que essa discussão da duplicação da RS 235 é muito antiga. Né? Talvez mais de 20 anos. Então, o que acontece? Tem inúmeros projetos, existem muitos pleitos com a EGR agora, né, para que essa duplicação saia.
Mas como alternativa, exatamente, se isso de fato não acontecer assim a médio prazo, não é nem longo, a médio, talvez curto a médio prazo, por exemplo, nesse primeiro ano, vamos imaginar, se isso não tiver sendo realizado, com toda certeza seria a medida mais urgente, né, que é a municipalização desse trecho. E eu posso garantir para vocês que o Estado não vai ter nenhum interesse em ficar com esse trecho, né, porque para eles é um custo a mais, né? Só que, lógico, o que se imagina é o seguinte, porque o pedágio, ele de fato arrecada muito. Então tem muito dinheiro entrando, né, pelo pedágio, vamos dizer assim. Então, por que não dar esse retorno para Nova Petrópolis, né? Porque é a passagem, então, os carros passam aqui, eles utilizam esse trecho, então por que não melhorar ele, né? Só que, por isso que eu digo, se essa questão não acontecer mesmo pela EGR, nós queremos trabalhar inclusive com a municipalização e assumir esse trecho e fazer de uma vez por todas. Porque o que acontece? Uma vez sendo teu, vamos chamar assim, município, esse trecho, aí sim eu posso atrás de recursos, porque daí, sendo uma estrada estadual, eu, município, não posso pegar um recurso para trabalhar numa estrada estadual. Mas se a estrada é municipal, aí sim, aí eu vou atrás do recurso, Ministério dos Transportes, enfim, né, desenvolvimento das cidades e alguma coisa assim, aí sim, aí a gente vai atrás desse recurso. E qual? Dificuldade, ao que parece, nesse pleito. Não sei se teve resposta. Sim, eu pergunto para o senhor, até porque no seu slogan também diz um novo olhar para Nova Petrópolis. Ou seja, não está alinhado ao governo plenamente, mas não deixa de ser também governo, porque o senhor, inclusive, é o líder do governo, acho que hoje ainda, na Câmara Municipal de Vereadores. Essas demandas, elas não poderiam ter sido executadas? Faltou articulação, faltou alinhamento político, o que faltou? Faltou com certeza alinhamento político, né? Eu não vou aqui analisar a própria administração, né? Mas eu acho que a própria população pode fazer isso, né? E, de toda forma, em alguns momentos, eles até me perguntavam se eu era a situação... Inova! Somos Multi, porque o seu mundo é assim. Me opor a muita situação, Inova! Né? E essa questão da Somos municipalização Multi, foi porque o pedido seu meu, mundo né? é Inclusive, assim. eu mencionei isso. Inova! Somos Então, esse Multi, alinhamento, porque talvez, o seu mundo é assim. poderia ter sido muito melhor, né? E não houve esse respaldo, não houve esse apoio, né? Então a frustração de muitos também é a minha, né, em relação a muitas coisas, né? Só que, como o nosso slogan diz, um novo olhar para Nova Petrópolis, é realmente um novo olhar. Dentro dessa perspectiva, candidato, o que permanece e o que mudaria, digamos assim, para a gente ter clareza do que é governo hoje e do que será governo com o Josué Drexler à frente da prefeitura? Só para concluir a questão da Interbairros também, né, que foi comentado. Então, não só a avenida, mas a questão da Interbairros, né, essas conexões, né, internas, vamos chamar assim, no município também são muito importantes. É uma pena que algumas situações acabaram judicializadas, né? Então isso também, né, a judicialização de muitas questões, assim, elas provocam um engessamento, né, quanto à administração, então elas acabam travando, né, o próprio desenvolvimento. Aí, muitas vezes, eu entendo que faltou diálogo, faltou uma interlocução um pouco mais proativa em relação a essas situações, a eventuais proprietários, enfim, né? Então, isso, eu acho que ali realmente faltou comunicação. E o que acontece? No momento que tu declara de interesse público alguma área, algum terreno, a prefeitura, ela de fato, ela pode tomar posse daquilo porque ela está justamente movida pelo interesse de toda a cidade, né? Lógico, ela não vai prejudicar aquele cidadão, né, que é proprietário daquela área onde a gente vai, obviamente, fazer uma estrada, por exemplo, que vai atender toda uma cidade. Mas o que acontece? Essas situações são justamente movidas pelo interesse da comunidade. E passa o seguinte, mesmo com a judicialização, o que tu vai discutir no processo judicial? Tu vai discutir apenas o valor da indenização, né? Então, não há nada que impeça o município de realmente tomar posse dessa estrada, por exemplo, e começar a trabalhar nela, né, pelo simples fato de ter sido judicializada, porque o município está movido pelo interesse público e ele já podendo tomar posse, já poderia iniciar os trabalhos, né? E aí a discussão realmente fica limitada apenas ao valor
justo e correto da indenização, né? Se a pessoa entender que aquilo não foi justo, ela obviamente ela vai entrar judicialmente. O senhor, como advogado, tem amplo conhecimento nessa área, Sim, fala com certeza. propriedade, mas tem um projeto que ele demanda ações políticas. Ele é muito mais de decisão política do que necessariamente um conhecimento jurídico, Sim, um respaldo jurídico. Sim. E tem a ver com o senhor falou antes, balcão do empreendedor. Inclusive, o próprio prefeito, ele foi questionado em entrevista, e isso era a ideia de ser criado. Não se teve movimento nesse sentido. O senhor também vai focar nisso. Isso também, certamente, é uma lacuna que há no município. E ali também seria uma das potenciais soluções para fomentar o comércio. Sim, perfeito. Inclusive, no nosso plano de governo, a gente tem essa questão, né, da sala do empreendedor muito forte. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trabalhar com a CI, né, a SIMP, a CDL, SEBRAE, também criar realmente de novo, né, às vezes a gente acha que faltou diálogo, né, faltou aproximar. Poxa, a gente fala tanto em associativismo, capital do cooperativismo, né, essa integração entre em todas as entidades que trabalham, porque seria leviano da nossa parte imaginar que alguém não está movido pelo coletivo, pelo interesse de toda a cidade, né? Então, por que não aproximar essas entidades, né? E mesmo a prefeitura, porque ali, em vários momentos, eu falei também o seguinte, né, Sóstenes e Eloir, a prefeitura ela não pode potencializar o afastamento dessas entidades. Ela não pode criar esse abismo né, dentro da cidade. Ela justamente tem que ser o elo que conecta todo mundo. Então, às vezes, não adianta só ouvir, tu tem que ter uma atitude proativa e envolver, né, essas entidades. Eu sei, inclusive, que a própria ACI ela tem uma demanda assim, forte em relação ao Nova 2050, né? E a partir desse ajuste que foi promovido na lei, naquela oportunidade, inclusive eu fiz a emenda que alterou a formatação, né, de quem ia ser o gestor, né, a entidade privada que ia ser a gestora, né? Então aquilo foi muito providencial, porque até aquele momento o Nova 2050 não tinha saído do papel. Algumas ações acabaram sendo feitas, mas pouca coisa, né, diante de todo aquele trabalho que foi feito naquele período, né? E lógico, mesmo o Nova 2050 ele vai precisar ser atualizado em função da questão climática também, né? Porque ali vem forte essa questão do turismo experiência que eu falei, né? A questão da qualidade de vida, da longevidade, enfim, tem uma série de coisas ali importantes e uma delas, inclusive, é a mobilidade. Eu não tenho certeza, mas o Nova 2050 também surgiu a partir dessa necessidade de melhorar a mobilidade, né, da cidade. Né? É um grande projeto. Foi o start, foi ali e ele acabou se ampliando de uma maneira extraordinária, né, nesse aspecto. Então nós precisamos realmente trabalhar. É um projeto forte. bem representativo. Ele, inclusive, é um projeto a longo prazo de como se ver e criar a cidade. Nesse contexto, candidato, ali do projeto 2050, o que o senhor poderia efetivamente concretizar em termos daquelas ideias para o município, digamos, num curto prazo, já que ele é um projeto de longo prazo? Sim, com certeza. E por falar em longo, nós temos 4 minutos apenas. O senhor tem 1 minuto aí para a gente concluir. Não, assim, só para... eu acabei esquecendo de dizer o seguinte também, a própria SIMP, ela tem uma demanda assim, de reuniões com o executivo. Porque assim, o que a gente precisa também? A gente precisa, por exemplo, ter uma secretaria conectada, né, com o Nova 2050. E talvez até uma pessoa só do Nova 50, né, na prefeitura. Porque assim, tu precisa se reunir com essas entidades, principalmente com a CI, que ela vai ser a cabeça que vai trabalhar essa ideia. Né? Mas está previsto no teu plano de governo essa pessoa? Não está previsto ainda, né? Eu não tenho não o nome, mas a função. Exatamente. Então o que acontece? E lógico, a gente sabe que o Nova 2050 ele vai precisar de recursos, né, Luir? Então nós vamos ter que trabalhar assim, da onde nós vamos tirar esse recurso, se nós vamos criar um próprio fundo para iniciar
pequenas ações, né? Porque assim, ó, a gente também pode ter um apoio do setor privado nesse aspecto, a partir de um fundo, a partir de uma... Porque assim, é aquela coisa também dos eventos. Se um evento está enfraquecido, né, a população também se sente... perde interesse. Agora, se tu vê que o Nova 2050 tá forte, vai seguir em frente, tu consegue agregar e principalmente apoio financeiro para que isso saia do papel. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar algum trabalho, temos tempo ainda, antes de começar algum trabalho, 2 minutos. A gente precisa realmente juntar o dinheiro para começar a mexer nisso, né? O senhor vai juntar dinheiro para mexer nisso, mas o senhor vai criar mais uma secretaria. Como é que vai resolver essa questão? Sim. Porque isso demanda custos. Sim. O senhor vai cortar taxas, isso reduz as receitas. Sim. Mas nova secretaria, basta um secretário adjunto para coordenar, digamos, sem gerar despesas. Sim, onerar demais. Onerar demais. Agora, se tiver uma estrutura de secretaria, vai gerar custos. Como que o senhor vai fazer para potencializar essa área que eles atuarão e fazer render efetivamente de forma multiplicada? Aí eu te faço uma outra pergunta. Se tu tem uma secretaria com várias pessoas, inclusive com secretários adjuntos, né? Com coordenadores, diretores de departamento, ineficiente, né? O fato de eu criar uma nova secretaria, provavelmente mais enxuta, né? E mais eficiente, isso não é onerar. Isso justamente é um investimento. Mas há secretarias inchadas nesse momento que não sejam tão eficientes? Eu não saberia te dizer se a palavra seria inchada, entendeu? Mas o que a gente escuta realmente, em alguns setores, a gente foi ineficiente, né? Então, nesse aspecto, assim, a gente quer buscar um compromisso com o resultado, entendeu? Eu não estou dizendo que as secretarias não tinham resultado, mas assim, o que a gente sente, inclusive nas caminhadas, é que alguns detalhes, algumas situações específicas ficou a desejar, como se diz, entendeu? Então, com um novo olhar, a gente acredita que com esse novo olhar a gente consiga fazer esse trabalho. Somos Multi, porque o seu mundo é assim. O tempo está me dizendo que está Inova. acabando. Dentro desse Somos novo olhar, assim, Multi. Josué Drexler, candidato a prefeito, para a gente fechar, se tiver mais uma, para 1 minuto, Tyler. Mas antes, secretários, o senhor fez uma fórmula interessante aí, de que as entidades apresentem nomes e coisa e tal. Muito se tem na política, muitas vezes, que o próprio prefeito, quando é eleito, não é ele que indica os secretários por questões partidárias. Questões partidárias. Políticas, né? O quanto isso melhoraria e de que forma o senhor acredita que isso realmente vai contribuir? Inovar, com certeza Sim. Mas acha que essa fórmula bancar realmente... essa ideia, né? Bancar essa ideia. Olha, com toda certeza, alguns me falaram, José, isso é um tanto utópico, né? Mas eu acho que é possível, sim, né? Então, a ideia também em volta de 3 nomes é porque, assim, tu reunir um setor, muitas vezes tu não vai ter unanimidade, né, em volta de um único nome, né? Porque até o próprio setor acaba tendo posicionamentos diferentes, apesar de, no final, objetivar o mesmo resultado. Então, o que acontece? A gente ampliou isso para 3 nomes. Né? E eu acredito, o que eu quero com isso também? Eu quero gerar um compromisso com quem está escolhendo, com o escolhido e vice-versa. O compromisso do escolhido com quem o está escolhendo. Então, essa relação eu acho fundamental. Porque muitas vezes, assim, aí vem o viés político, né? Porque muitas vezes, assim, tu tem o pessoal do partido, né? E aí tu tem uma obrigação partidária de nomear alguém? Não. Eu justamente, eu quero estar focado realmente na eficiência e no resultado disso. Por isso que eu quero ter essa conexão. Por isso que eu falei, não vai ser fácil essa tarefa, né? Mas eu quero botar em marcha isso aí com toda certeza. Porque, como eu te falei, eu quero essa sintonia, né, entre quem está escolhendo e o escolhido. Dentro porque, assim, dessa... só para concluir. 20 segundos. E outra coisa assim, eu posso até errar na escolha, mas eu não posso errar mantendo alguém que não está comprometido com a causa e focado no resultado.
Entendeu? Eu tenho certeza que não fiz erro nenhum em escolher o Eloir Clavé para ser o meu companheiro de bancada. Então vou deixar, né, a última pergunta para o meu companheiro de bancada e que hoje à noite vai conduzir então o nosso debate também. Eloir, por favor. Candidato, plano de carreira dos funcionários públicos. Sim. O que o senhor pensa a respeito? 1 minuto e a gente fecha daí. Tá bom? 1 minuto é pouco. Mas vai lá, tenta, candidato. No curtíssimo prazo. Pressão. A pressão já tá alta, né? Por causa de domingo, agora tu quer me impressionar. Não, assim, ó, inclusive a gente tem no nosso plano essa questão muito... Está prevista lá, inclusive, esse debate, né, do plano de carreiras, né? Ele é uma demanda bem antiga, né, Eloir? E a gente sabe que... Inclusive, ontem a gente teve uma reunião com o sindicato, né, dos servidores. E eu, na qualidade de servidor público, né, eu sei muito bem como é importante ser valorizado, né, naquele teu trabalho. Então, assim, a prefeitura é essencialmente serviços, né? Educação, saúde, em todas as áreas, né, a própria obras, tudo. A prefeitura é essencialmente serviço. E lidar com pessoas é uma arte. Né? Então, e precisa ter uma habilidade, uma sensibilidade extraordinária para lidar com as pessoas. Então, a gente precisa realmente valorizar o servidor, sem dúvida nenhuma. E isso vai de encontro com a ideia de revisar ou mesmo instituir o plano de carreiras. Eu tenho experiência em outros municípios, assim, ó. A gente promoveu gratificações por um estudo continuado. Sabe? Presidente do Senhor, o senhor é concursado, né? Concursado, exatamente. Concursado, Há 10 anos eu sou servidor público lá, né? Eu sou controlador interno, né? Controlador interno. Então, assim, ó, essa questão do merecimento também é importante, né? Da valorização e essa questão muito forte do estudo continuado. Por que não criar uma gratificação quando o próprio servidor ele se qualifica e ele dá um retorno legal? Então, e aquela coisa, né? Se tu tá valorizado, se aquele teu trabalho tá sendo valorizado, tu vai acabar entregando mais. Isso é uma coisa natural, entendeu? Muito obrigado por valorizar o nosso trabalho, vir aqui, aceitar o nosso convite, estar aqui. Aos demais, todos que também estiveram com a gente aqui, todos eles compareceram. Valorize você, todos os candidatos, a nossa audiência, aqueles que estão ainda sem decidir o seu voto. E hoje à noite esperamos contar com os 4 no debate. 3 já confirmaram. Esperamos que todos estejam aqui para a gente ter um debate de discussões de ideias e a gente possa propiciar à população a formação de uma consciência política mais plena nesse período que se aproxima as eleições. Assim como eu fiz com os demais, eu não vou deixar um tempo para finalizar. Estamos com o nosso horário esgotado. Perfeito. Apenas para a gente fechar aqui, Eloir Clavé, convite final hoje à noite, debate então na Inova a partir das 19 horas. Exatamente. Como eu já falei no início, é mais uma boa oportunidade para os nossos candidatos, e nós temos 4, de mostrarem mais uma vez as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas, como eles pensam o município nos próximos 4 anos e assim por diante. Então, estamos aí convidando a todos para que acompanhem a Inova Rádio 87.5 no FM, ou também no YouTube, né, Inova Multi, ou também no Face, ou mesmo inova.tv.br. Então nós temos aí vários canais, as pessoas podem escolher aquele que achar mais conveniente e acompanhar esse programa de ideias e propostas. Perfeito, então. Fechamos aqui, então, o nosso Café com Leite de hoje, um café diferente nessa semana. Nas 4 entrevistas, recebemos candidatos que concorrem à Prefeitura de Nova Petrópolis. O meu agradecimento em nome de toda a equipe da Inova, a todos que compareceram, e desejando a você aí um excelente de uma quinta-feira. Nos encontramos logo mais às 19 horas, então, com o nosso, então, debate aqui da Inova. Bom dia.